Glória ao nome do Senhor. Mais uma vez eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Estamos felizes por estarmos mais uma vez neste santuário, como costumo dizer, para bendizer o nome do Senhor, para dizer que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. A razão de nós estarmos aqui, amados, é a presença de Deus. A razão da nossa alegria é a presença de Deus. A razão da nossa fé é o Espírito de Deus no nosso coração. Por isso estamos alegres. Eu quero te convidar nesta oportunidade para, juntamente conosco, iniciarmos o estudo da carta de Paulo aos Romanos. Estaremos ao longo deste período, nos próximos encontros, estudando esta riquíssima carta. Alguns homens afirmam que o livro de Romanos é a escrita mais profunda que existe. Este livro, ele é grande porque ele é parte das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, e também porque é uma grande literatura teológica, de uma grande profundidade. Há quem diga que é a carta de Paulo com mais profundidade teológica, a carta aos Romanos. É a maior das filosofias, e é mais do que uma filosofia, queridos, porque afirma claramente como os homens pecadores podem conhecer a Deus. É sem dúvida a declaração mais clara do plano divino para a redenção da humanidade, para a redenção dos perdidos. Se nós tivéssemos apenas a carta aos Romanos como o Evangelho, nós já teríamos bastante daquilo que é essencial para o cristianismo. A carta de Paulo aos Romanos, ela satisfaz a mente mais simples, mas o intelecto mais brilhante não consegue sondar as suas profundezas. É uma carta fenomenal, como alguns afirmam. É uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem completa do projeto de Deus para a humanidade, do projeto de salvação da humanidade. Aleluia. Certo teólogo chamado Chrysostom, ele mandava ler o livro de Romanos 2 vezes por semana para ele, porque ele acreditava que a carta aos Romanos era o ápice da verdade cristã. Lutero se converteu lendo a carta de Romanos no capítulo 1 e versículo de número 17, aonde afirma que o justo viverá da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E isso foi a base da reforma protestante nos anos 500. John Wesley foi levado à ação quando percebeu a discussão por um grupo de simples irmãos numa certa igrejinha ali em Londres sobre a carta aos Romanos, e então ele foi despertado ao grande avivamento, e daí surgiu o avivamento wesleyano, tanto no Reino Unido, ali na Inglaterra, como também na América, impulsionado pelo estudo da carta de Paulo aos Romanos. Sabe-se que naquela época as faculdades de Direito exigiam que os estudantes de Direito decorassem a carta aos Romanos, porque eles viam ali uma lógica magistral naquela carta. Segundo eles, nunca houve um livro como Romanos. É profundo na doutrina, mas extremamente prático. Martinho Lutero, ele disse a respeito da carta aos Romanos,
a seguinte afirmação, abre aspas: é a verdadeira obra-prima do Novo Testamento e o evangelho mais puro, que é bem digno e merecedor que um homem cristão não apenas o aprenda de cor, palavra por palavra, segundo ele, mas também que ele deve diariamente lidar com ele como pão diário das almas dos homens, pois nunca pôde ser muito ou muito bem lido ou estudado, e quanto mais é manuseado, mais precioso se torna e melhor tem o seu sabor, fecha aspas. Então, amados, nós observamos aqui que os grandes teólogos, os grandes estudiosos das Sagradas Escrituras, eles têm uma estima especial por esta carta, pela profundeza teológica, pelo todo o seu cronograma dado aqui por Paulo com muita clareza, com muita praticidade, mas também com muita profundidade teológica para as nossas vidas. E temos ainda grandes autores que faz defesa e afirmações maravilhosas a respeito desta carta. Por isso nós resolvemos, juntamente com você, esmiuçar, degustar esta carta, extraindo dela para o nosso crescimento espiritual as suas riquezas teológicas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas seria impossível entender a batida do coração desta epístola sem entender o passado do homem que a escreveu. Como o nome já diz, carta de Paulo aos Romanos. Portanto, o autor da carta é o apóstolo Paulo, que antes da sua conversão a Jesus Cristo, ele era conhecido por Saulo de Tarso. Tarso, uma cidade e uma nação ali, né? E ele era um judeu, mas nascido naquela cidade, e ele também tinha a nacionalidade romana, apesar de ser um judeu nato. Ele era um fariseu. O fariseu, ele era um homem da mais alta estima, ou estimava as Escrituras de uma forma assim muito profunda. Eles valorizavam muito o estudo das Escrituras. Eles eram profundamente comprometidos com toda a lei, com o cumprimento da lei. E Paulo, ele era um fariseu. Ele era um fariseu convicto de sua religião. Ele não abria mão da sua convicção religiosa por nada. Ele não estava disposto a negociar a sua fé, a sua convicção religiosa por nada nesta vida. Um fariseu, ele pode ir ao templo 3 vezes ao dia, mas ele chega a orar 7 vezes ao dia. Veja o comprometimento deste religioso. E Paulo era esse homem, pertencia a esta seita religiosa dentro do judaísmo e vivia a sua vida espiritual e a sua vida litúrgica com todo este rigor. E ele era tão rigoroso que ele descreve a respeito de si mesmo lá em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 4 ao 6, a seguinte afirmação: se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível. Então Paulo era esse homem. Antes de ele conhecer a Cristo, ele era um fervoroso fariseu e defensor da crença farisaica, de todos os preceitos ali defendidos por aquela denominação religiosa dentro do judaísmo. O judaísmo existia ali algumas seitas religiosas dentro do próprio judaísmo que se subdividiam, como por exemplo os saduceus, os fariseus e ainda
mais umas duas vertentes. Em Atos, no capítulo 22 e versículo número 4, Paulo ele afirma: e persegui este caminho, falando do Evangelho, até a morte, alegrando-me, aliás, algemando e mantendo em prisões tanto homens quanto mulheres. Atos 26, do versículo 9 ao 11, Paulo descreve ainda: eu, na verdade, cuidara que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, o que com efeito fiz em Jerusalém, pois havendo recebido a autoridade dos principais dos sacerdotes, não somente encerrei muito dos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando os matavam, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e enfurecido cada vez mais contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Observe como Paulo era zeloso em defender a fé judaica. Paulo era zeloso na sua religião, ele era comprometido com a lei de Moisés, e ele não abria mão nem da lei, nem dos costumes impostos ali, que foram os aditivos colocados pela própria seita dos fariseus. Apesar das boas obras de Saulo, ele era um pecador perdido e condenado, pois ele dava conta de que a sua salvação dependia das suas boas obras. Ele vivia uma religiosidade de boas obras, exatamente pensando que a sua salvação dependia disso. Porém, nós sabemos que a salvação, ela é dada pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo, ele demorou para entender que a salvação não dependia das obras, mas de uma única coisa: a fé no sacrifício salvífico de Jesus Cristo de Nazaré. E precisou Jesus derrubar Paulo do cavalo certa vez, para que ele pudesse entender a grandiosidade do amor de Deus, a profundidade dos mistérios do projeto da salvação de Deus para a humanidade, através do sacrifício de Jesus Cristo. E Paulo, quando ele nasce de novo, quando ele é derrubado do cavalo pelo próprio Cristo, pela própria presença de Cristo, então ele começa agora a conceber o Evangelho conforme Jesus Cristo, e passa então a ter uma vida transformada, uma vida dedicada à pregação deste Evangelho. Saulo foi um dos grandes intelectos da época. Ele falava hebraico, falava grego, falava aramaico e muito provavelmente falava latim. Ele era um homem poliglota. Ele foi formado em filosofia e também na religião judaica, como eu já falei. Ele estava bem familiarizado com os filósofos de sua época, como os platônicos, os aristotélicos, os epicureus, os estoicos, como é citado no livro de Atos, no seu encontro ali no Areópago ateniense. Saulo foi um dos homens mais bem treinados e notáveis de sua época, e tinha uma das melhores mentes, amados, uma mente brilhante ele possuía. Ele estava chegando ao topo no judaísmo. Se ele não tivesse se tornado cristão, provavelmente ele teria se tornado uma grande liderança da religião judaica. Mesmo com todo esse intelecto, Saulo, ele estava separado de Deus por causa do seu pecado. Assim como Paulo fez, muitas pessoas, Paulo fez, hoje muitas pessoas também fazem. Eles apoiam-se no seu intelecto e formam uma cortina de fumaça para inibir ali o projeto da salvação
através do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Muitos hoje se estribam no seu próprio intelecto e tentam julgar as Escrituras interpretando as Escrituras do ponto de vista filosófico, e as Escrituras não é para se interpretar filosoficamente, as Escrituras ela não é para se explicar cientificamente, as Escrituras são para ser cridas para a salvação e transformação do mais vil pecador em uma nova criatura. Enquanto Paulo queria explicar as Escrituras filosoficamente, ele estava redondamente perdido, redondamente enganado. Mas no dia que ele teve um encontro real com Cristo, o seu intelecto, que era refinado, se abriu agora para entender a profundidade dos mistérios de Deus. Aleluia. Nós já observamos que ele era zeloso por aquilo em que ele acreditava. Ele foi o maior evangelista judeu. Não existe outro homem que supere a Paulo na obra, na tarefa da evangelização, nem mesmo Tiago, nem mesmo Pedro, nem mesmo João, que foram os apóstolos que andaram os 3 anos e meio aproximadamente ao lado do mestre, aprendendo com o mestre. Nem eles conseguiram alcançar tantas nações como alcançou o apóstolo Paulo. Deus usou a sua instrumentalidade, Deus usou o seu refino intelectual, o seu preparo filosófico, científico, para levar o evangelho aos mais refinados homens de sua época, de sua geração. Paulo não pregou o evangelho apenas a uma mulher chamada Lídia na praça de uma cidade. Paulo não pregou o evangelho apenas a um carcereiro que o guardava depois de ser açoitado e lançado no calabouço. Paulo, ele pregou o evangelho aos reis, aos governadores, ao imperador romano. Ele teve a oportunidade de alcançar os mais altos níveis políticos e sociais com o evangelho de Jesus. Aleluia. É assim que Deus faz. Ele pega aquele que dá mais trabalho, aquele que é mais difícil, e torna ele um vaso de honra para levar o evangelho e para sofrer pela causa do mestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu poderia falar mais a respeito de Paulo, mas o tempo é exíguo e eu gostaria de falar sobre os destinatários da carta. O nome já é bem claro e diz que é a carta aos Romanos. Então, os destinatários desta carta eram os irmãos que viviam na cidade de Roma. Mas nós sabemos que Paulo ainda não tinha ido a Roma quando ele escreveu essa carta, nem um apóstolo ainda tinha passado por Roma pregando o evangelho quando Paulo escreveu essa carta. E como tinha uma igreja em Roma, esses irmãos que estavam em Roma, que conheceram o evangelho, são os irmãos oriundos da Ásia, de regiões por onde Paulo já tinha passado em suas viagens missionárias, ganhado para Cristo. E esses irmãos foram em direção à capital do império, em busca de negócios e ali também fixar moradia. Era uma igreja formada por um punhado apenas de judeus e a sua maioria de gentios que conheceram o evangelho pregado por Paulo na região da Ásia Menor alguns anos atrás. Por exemplo, Priscila, Áquila, a quem Paulo recomenda lá no final da sua carta, eram empresários que conheceram a Cristo lá na Ásia Menor e depois migraram para a capital do império. Naquela época todas as estradas levavam a Roma. Roma era a capital comercial, a capital intelectual, a capital política, a capital cultural do mundo. E geralmente aqueles irmãos ali, eles pertenciam à classe média, à classe comercial, e conheceram a Cristo e permaneceram fiéis a Cristo. Não tinha igrejas, principalmente em Roma, era extremamente proibido a presença do cristianismo, mas tinha muitos cristãos ali, e eles se reuniam nas casas, nas residências,
É tanto que Paulo, lá no capítulo 16, na sua despedida ali, ele manda saudações a muitos irmãos e a igreja que estava na casa dessas pessoas, ou seja, a igreja que se reunia ali naquele ambiente domiciliar. Portanto, amados, estes foram o alvo da carta de Paulo, né? Os crentes que viviam em Roma. E Paulo, ele diz que ele tinha muita vontade de ir lá, mas até então ele tinha sido impedido, não teria sido possível ainda. Paulo, ele só foi a Roma quando foi levado preso, quando teve o risco ali, temeu ser condenado ali em Cesareia e apelou para Roma. E então, após alguns anos, ele chega a Roma como prisioneiro e fica ali algum tempo, depois é libertado e volta a fazer a obra, depois é preso novamente, e só então ele é executado ali na cidade, né, na capital do Império Romano. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, antes de falar do tema desta carta, falar da época em que ela foi escrita, provavelmente no ano 57 ou 58 depois de Cristo. Quando Paulo escreveu essa carta, ele já tinha 20 anos de crente, 20 anos que ele andava ao lado do Mestre Jesus, 20 anos que ele tinha tido aquele encontro lá na estrada de Damasco e foi transformado, nasceu de novo, foi cheio do Espírito Santo. Nesta época ele já tinha, além da sua capacidade intelectual, toda a capacidade emocional e espiritual, o conhecimento de Cristo para escrever esta carta, que é uma obra-prima, como já falamos aqui na introdução. E qual é o tema da carta de Paulo aos Romanos? A justiça de Deus para a salvação da humanidade. Nós encontramos este tema nos versículos 16 e 17 desta carta, aonde Paulo diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Versículo 16, eu li o 17, eu vou retornar no 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Aí o 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então o tema principal desta carta é exatamente a justiça de Deus. Romano nos mostra como um homem culpado diante de Deus e sob a pena do pecado pode obter a justiça que o tornará aceitável diante de Jesus Cristo. A boa notícia é que Deus dará a uma pessoa uma justiça que o tornará aceitável diante de Deus. Esta é a mensagem da carta aos Romanos, a notícia da justiça de Deus, como Deus torna um culpado, um condenado, aceito na sua presença e o adota como filho. Essa justiça é encontrada somente em Cristo, Paulo assegura, e uma pessoa deve vir a Cristo para receber este dom gratuito da justiça divina. O livro, a carta aos Romanos, ela pode ser dividida em algumas etapas. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 3 até o versículo 20, nós encontramos aí a necessidade de justiça do homem. Paulo, ele vai abordar sobre essa necessidade de justiça que o homem tem. Ali nós encontramos que todos pecaram e necessitam então que a justiça de Deus os reconcilie com o próprio Criador. Do capítulo 3, versículo 21 ao 26, nós encontramos a provisão da justiça de Deus, onde Paulo explica que Cristo é a justiça de Deus. Aleluia! É através de Cristo que a justiça de Deus ela é evidenciada e é estendida à humanidade. Do versículo 4, os primeiros 25 versículos do capítulo 4 nos afirma que pela fé o homem recebe essa justiça.
O único meio para o homem receber a justiça de Deus, desfrutar da justiça de Deus, é através da fé no sacrifício de Jesus Cristo. No capítulo 5, nós temos aí Jesus, ele é apresentado como essa justiça, ele é a própria justiça de Deus para a humanidade. Versículo 6 ao 8, a justiça pode ser produzida experimentalmente no cristão, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera essa justiça em nós, através do novo nascimento. E Paulo explica muito bem nesses capítulos. Do capítulo 9 ao 11, nós entendemos porque Israel rejeitou esta justiça e as consequências da rejeição desta justiça. Do capítulo 12 ao 16, é produzida a justiça na prática. A justiça, ela é produzida na prática da vida cristã. Paulo, ele nos explica como a justiça de Deus ela é evidenciada na vida do novo crente, da nova criatura, e nós estaremos entendendo todos estes passos durante esses estudos desta ditosa carta de Paulo aos Romanos. E para concluir, ao prosseguirmos no estudo deste livro de Romanos, nos benefícios que ele pode nos proporcionar, nós receberemos 3 grandes bênçãos. A primeira bênção é que nós receberemos o perdão dos pecados. A segunda bênção é que nós receberemos a justiça de Cristo. A terceira bênção é que nós receberemos a vida eterna. Aleluia! E se tratando da primeira bênção sobre o perdão dos pecados, Paulo afirma, ela em Efésios, no capítulo 1, versículo 7, abre aspas, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, fecha aspas, aleluia. É em Cristo, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos a redenção dos nossos pecados. Sobre a justiça de Cristo, Paulo afirma em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Cristo, ele é a própria justiça de Deus para a humanidade. E sobre a vida eterna, o próprio Jesus, ele declara lá em João 3,16, o texto áureo do amor de Deus, aonde o próprio Jesus afirma, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. E Paulo afirma ao carcereiro lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, aleluia. Portanto, queridos, estas são as bênçãos que nós desfrutaremos ao aprofundar o nosso conhecimento nesta magnífica carta, a carta de Paulo aos Romanos. Que o Senhor te abençoe e te dê graça, e te dê a paz, e te dê a oportunidade de poder participar destes encontros conosco, ainda que virtualmente, para estudarmos juntos esta maravilhosa carta, a carta de Paulo aos Romanos. Deus te abençoe, te dê graça, e só Cristo pode redimir a tua vida, resgatar a tua vida, transformar o teu viver e te dar a vida eterna. Não resista a este apelo, entregue a tua vida ao Senhor e será salvo tu e a tua casa. Amém. Glória a Jesus.